Oi, oi, pessoal. Estamos aqui esperando o pessoal entrar, se guardar um pouquinho. Esperar só um pouquinho até o pessoal ir chegando aqui na live. A gente vai ter agora a oficina de bordado em foto com a Bia Padial, que é professora, é também bordadeira, né? Oficineira, enfim. Pinta e borda, Bia. Eu bordo e fotografo. Não pinto, nem desenho. Mas vai ser muito legal. O pessoal já está chegando aqui na live e E agora eu vou conto deixar história vocês. também. Isso, e conta história. Conto história. Deixar a Bia aqui com vocês, pessoal. Boa oficina, Bia. Conforme as Obrigada. perguntas forem chegando, eu vou lançando aí na tela para você poder responder. Tá Boa bom. oficina. Tchau. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou Beatriz, né? Mas quase ninguém me chama assim, nem mesmo a minha mãe, que eu tenho o hábito de chamar de Beatriz. Então, Bia, para todos os amigos. Eu sou de São Paulo. Eu sou professora de História e eu queria agradecer ao convite da Natália e do Felipe para estar aqui. E queria contar assim muito rapidamente como que eu vim parar aqui, como é que eu conheci a Natália. A gente se conheceu numa viagem no ano passado, janeiro do ano passado, em Milho Verde. Nós nos conhecemos pelo bordado. Estávamos indo a caminho do mesmo lugar, que era os Bordados da Barra, e a gente se encontrou no percurso e começou a conversar, e depois a gente passou a se seguir nas redes sociais, e eu me encantei com Entre Rios. Eu adoro as fotos da cidade, as fotos que o Instagram de Entre Rios sempre posta. E uma coisa que eu adorei quando a Natália me contou foi o grupo Bordadeiras de Quinta e os bordados dos casarões e das histórias das casas. Eu fiquei encantada, assim. Desde então eu tenho muita vontade de ir aí. Hoje, apesar de estar à distância, eu sinto que eu estou um pouquinho mais perto já, né? Eu já consegui dar um bom passo para chegar mais perto. Eu espero que no ano que vem eu consiga visitar essa cidade, porque eu acompanho as atividades e adoro. E esse grupo Bordadeiras de Quinta eu tenho muita vontade de conhecer pessoalmente. Bom, falando nisso, eu acho que eu fui convidada para falar um pouco de bordado e fotografia hoje e amanhã. E eu queria contar um pouquinho como é que a gente vai dividir esses 2 dias. Hoje, nessa live, a gente vai falar um pouco sobre as inspirações dos artistas, sobre um pouco desse significado mais filosófico, vamos chamar assim, desse processo do bordar a fotografia, né? Hoje a gente vai conhecer alguns artistas que inspiram, vamos ver algumas fotos, e amanhã, num grupo pequeno, bem menor, bem reduzido, a ideia é que quem voltar traga uma foto que tem vontade de bordar. E aí a gente vai conversar sobre a sua memória. Eu quero ouvir um pouco as histórias e sugerir dicas, ouvir de vocês, e aí encaminhar um projeto que seja pessoal de criação do bordado. Então, essa é a proposta. Eu não costumo chamar de curso de bordado, embora várias pessoas me perguntem assim, como é o curso de bordado? Eu costumo dizer que não é um curso de bordado. Eu gosto da palavra experiência de bordado, porque o bordado na fotografia, ele tem uma diferença muito importante em relação ao tecido. A diferença está no que eu chamo de curadoria da memória. Quando você vai bordar uma fotografia, tem uma história posta ali naquela imagem, tem um momento vivido, tem uma situação que você quer jogar mais densidade, que você quer colocar mais textura, que você quer colocar mais cor, que você quer ressaltar de uma lembrança. Então, o bordado na fotografia, ele é, na verdade, um diálogo que você vai estabelecer, seja com você mesmo, se a memória é sua,
seja com a pessoa que está naquela foto, ou uma história que você vai dar de presente para alguém, mas de qualquer maneira, existe uma interação. E esse processo da interação que está posto entre os furos e a costura que você vai fazendo e a imagem que está ali, vai gerando em você, isso é quase um movimento natural mesmo que acontece, vai gerando uma releitura e um aprofundamento de si. Por isso eu gosto de chamar de autocuidado e de escrita de si. Eu acho que eu vejo o bordado na fotografia como uma escrita de si, uma reescrita de uma memória. Que, claro, você tem a questão da estética, você quer que ele fique bonito, você quer que o bordado fique de um jeito que você sonhou, que possa mostrar para todo mundo, que fique lindo. Mas o que eu acho e o que eu considero mais importante, e para mim sempre foi assim, eu acho que eu só decidi compartilhar essas experiências e oferecer essas experiências, encontros de bordado na foto, porque eu vivi assim, e o que eu queria compartilhar eram as minhas sensações, é a sensação do processo de criar esse bordado. Desde o momento em que eu resolvo escolher a foto que eu vou bordar, isso por si só já é uma curadoria importante de memória, já é uma seleção, porque quando você vai procurar a foto que você quer bordar, a sua, você vai naquela caixa que está no armário, você vai buscar aquele álbum de família, aquelas fotos que estão no celular e que você até hoje não tinha impresso ainda, mas que agora você achou um bom motivo para fazer. Mas o simples fato de você ficar um tempo olhando já é uma emoção que vem nova, já é um momento de você rever sua história e a sua memória. Isso já é o primeiro passo. O segundo passo é a escolha da linha, da cor, do desenho, o planejamento do bordado em si. E o terceiro passo é o fazer manual. Eu acho que são etapas de um aprofundamento que você vai vivendo e que vai gerando depois, no final, um encontro consigo mesmo, um processo meditativo, que, aliás, é muito bem-vindo nessa quarentena, né? Eu acho que se a quarentena, ela gerou esse momento de afastamento uns dos outros, desse afastamento físico, esse isolamento social necessário, por outro lado, ela nos aproximou de nós mesmos, né? Acho que quem quis e quem se deixou levar por esse tempo interior, por esse momento de aprofundamento de si, tem vivido experiências muito boas. E acho que o fazer manual é um grande parceiro nesse momento. Fazer manual como um exercício meditativo, como um momento de concentração, como um ajuste da respiração, aliado a todo esse processo de memória revivida, eu acho que é um momento muito bonito, assim, e eu acho que é imperdível nesse processo que a gente está vivendo. Então, por tudo isso, eu confesso que o que menos importa para mim é o ponto em si. Com o ponto atrás, que é o ponto mais simples da fotografia, né? Aquele que você faz contorno, aquele que você escreve, que você traça linhas. Com esse ponto, você faz muitas coisas na foto. A foto ela é menos exigente que o tecido, porque ela não pode ser maior, o bordado não pode ser maior do que a imagem. Ele tem que estar ali em diálogo com aquela imagem que está ali. Ele tem que estar ali no processo de ressignificação simbólica daquela imagem que está ali. Então, eu queria propor da gente começar essa demonstração e essa apresentação desses artistas, abrindo um pouco aqui algumas inspirações. E aí a gente vai conversando, e aí eu combinei com a Natália que eu não vou precisar de 1 hora para essa apresentação, né? Eu quero que ela seja mais curta,
porque depois eu quero ouvir vocês, eu quero saber se vocês têm perguntas, se vocês querem comentar alguma coisa que eu tenha dito, para a gente poder preparar amanhã também, para quem for voltar, né? Pode ser? Então vamos lá. Essa tela que está aí, não, a anterior mesmo, Natália, a anterior, essa mesmo. Ela, na capa da apresentação, vocês repararam que tem o verso, né? É de propósito que eu pus o verso na capa. Eu sou apaixonada pelo verso do bordado, gente. Eu sempre fui. Desde muito antes de saber bordar, eu sempre, quando vejo um bordado, imediatamente eu vou ver o verso. Eu acho que o verso é outra história. O verso é outro texto. O verso é um outro contexto que nasce, que é aquele que você não controla. Então, todo verso tem um reverso, né? E esse reverso do bordado, geralmente, ele traz um mapa de percursos do processo criativo que fica posto ali naquele nó, naquela linha que você teve que dar um salto nela que você não esperava fazer daquele jeito e teve que fazer. Então, eu acho que ele é de uma beleza única também. Muita gente não gosta desse verso caótico, né? Gosta de deixar o verso mais perfeito possível. Mas eu gosto, independente de perfeito ou não, eu gosto muito dessa outra história que ele conta, porque essa é a história do processo, a história do processo de construção da foto. Agora sim, Natália. Pode passar. Bom, eu queria começar apresentando para vocês. E os artistas que eu trouxe para apresentar são pessoas que têm identidades muito próprias no bordado. Isso é bem interessante. Então, vocês vão ver que com pontos muito simples, os artistas criam identidades pessoais únicas, né? E eu acho que isso é a grande beleza. Essa artista, ela é uma grande inspiração para mim. Logo que eu bordei a primeira foto, depois de bordar a primeira foto, comecei a pesquisar quem fazia isso, onde eu ia encontrar pessoas que faziam isso, encontrei a Aline Brandt, fui fazer uma oficina com ela, me encantei, e gosto muito da forma como ela trabalha na fotografia. Então, ela é bordadeira, mas ela é também fotógrafa, e ela trabalha com retratos. E uma das coisas que eu queria chamar a atenção na beleza dessa foto que ela bordou, é exatamente o que eu estava dizendo, de quando a foto se sobressai ao bordado, e o bordado vem para complementar, não para ir além do que a imagem está trazendo. Os seus olhos, quando você olha essa foto, imediatamente, os seus olhos não vão para o bordado, os seus olhos provavelmente vão para o rosto, para a luz que está incidindo no olhar dessa senhora, né? Nessa postura que essa senhora tem, que é um pouco sonhadora, que está nesse olhar aí para um horizonte, como uma esperança, me parece, e depois você vai ver esse peito bordado. E aí você vê como ele ganha densidade, esse peito florido. E se você for reparar bem, todos os pontos que estão aí são pontos extremamente simples. O que conta é o desenho, mas esse desenho e a harmonia com que ele vai ocupando essa imagem. Então, a Aline Brandt, ela tem essa marca muito forte nela, o retrato e a luz incidindo na imagem. Então, ela aproveita o bordado de acordo com a luz. Eu estava vendo a oficina da Elisa, pouco antes, né, das fotos com celular, e eu acho que a Elisa tem umas dicas muito boas, né, para a gente aproveitar depois, quando quiser produzir fotos, para poder bordar. E eu acho que a incidência da luz, ela já é um fator importante na hora de você escolher. Pode passar, por favor, Natália. Gosto dessa também, e escolhi essa da Aline para dizer para você que nunca bordou, para dizer para você que nunca pegou numa agulha, que tem uma simplicidade no bordado do papel, na fotografia. Aqui todos os pontos também são ponto atrás, né? Desenhos simples, que trouxeram quase uma tridimensionalidade na foto. Essa criança quase vem para frente, né? Foi um jeito de ocupar o espaço e de aproveitar essa cena desse cabelinho molhado para criar essa narrativa. O bordado tem isso também, tem essa possibilidade de narrativa.
que eu acho que fica muito bonito. Essa também é da Aline Brandt. Agora a gente vai mudar de artista, a gente vai conhecer uma outra artista, pode virar. Essa mulher, eu sou absolutamente encantada com ela. Encantada com ela, não só pelo bordado, que eu acho incrível, eu acho de uma vivacidade impressionante, mas eu sou muito encantada pela história do bordado, e que combina muito um pouco com a minha própria história, com a minha escolha na hora de bordar a foto. Ela se chama Joana Chumali, ela é uma africana da Costa do Marfim, e ela vivia numa cidade pequena do litoral da Costa do Marfim. Em 2014, essa cidadezinha, que era muito pequenininha, sofreu um atentado que foi atribuído à Al-Qaeda. Morreu 1/3 da população da cidadezinha dela, nesse atentado. E a Joana Chumali era bastante jovem nessa época, nunca tinha bordado nem nada, nem era fotógrafa. Mas ela começou, depois que passou esse processo do atentado, ela começou a fotografar as pessoas pela rua. E foi percebendo o quanto que a melancolia tinha se apoderado da população, de uma maneira muito brutal. As pessoas andavam sozinhas, as pessoas andavam caladas. E ela começou a tirar essas fotos aleatoriamente, e quando ela olhava as fotos, ela se entristecia muito. E foi daí que ela decidiu bordar. Ela decidiu bordar com a ideia de levar vida, de trazer vida para aquelas pessoas. E ela fez isso com mais de 50 fotos, e depois ela criou uma exposição que se chama Tudo Vai Ficar Bem. Mais de 50 fotos bordadas das pessoas se refazendo daquele trauma. Eu acho essa história linda, e acho que o traço, a intensidade do bordado dela é outra marca de identidade pessoal, que eu acho muito linda também. Também pontos muito simples, mas a forma como ela ocupa o espaço da fotografia é que é muito rico. Passa a próxima, Natália. Não está conseguindo? Pode passar a próxima. Travou? Só um minutinho, Bia. Sim. Travou. Então, enquanto ela procura, eu queria que vocês olhassem. Opa! É sempre assim, né? É sempre assim, quando a gente fala e muda. Essa eu quis deixar na tela inteira, para vocês poderem reparar na vivacidade da paisagem. O que a Joana Chumali fez com a paisagem. Como isso parece um traço mesmo, se a gente pensar nos tecidos africanos, né, muitos tecidos africanos, muitas estampas africanas vão primar por cores fortes também, né, eu acho que tem uma semelhança um pouco nessa força dessas cores, dessa combinação viva, e a maneira como ela traz densidade para a paisagem, ela destaca, né, esse contexto a ponto de fortalecer essa pessoa que está sentada sozinha na foto. Eu acho que essa é a grande beleza. Eu nem sei se o chão, na verdade, se o chão dessa imagem seria laranja ou vários tons de verde. Mas não importa. Importa o quanto esse contexto agora se preencheu dessa vivacidade, né? Pode passar, por favor. Essa também é da Joana Chumali, é a última que eu trouxe dela, mas na internet tem muitas fotos dela, eu recomendo muito vocês olharem, procurarem. Ela tem um Instagram, todo mundo que eu estou falando aí tem um Instagram, vale a pena procurar. Essa foto eu gosto muito também, por causa dessa intensidade desses pontinhos. É um bordado incansável, né? É quase uma purgação, eu falo, é quase um processo de purificação daquela melancolia, essa intensidade na hora de produzir esses pontos. Eu acho isso de uma beleza magnífica. Quando eu falo de escrita de si, de certa maneira, eu estou falando um pouco disso, da força que você coloca, do projeto que você está pondo ali para dialogar com aquela situação que está na imagem. Acho que é isso. Pode passar, Natália.
Bom, esse é um menino, é o Pedro Luiz. Eu trouxe ele para vocês verem um outro jeito de trabalhar na foto, misturando tecido. Pedro Luiz é um artista carioca que mora em São Paulo, um cara interessantíssimo, o Instagram dele é muito lindo, e ele tem essa mistura de tecido e fotografia que vai gerando essa relação aí de integração entre os dois, e sempre também construindo narrativas. Essa coleção de fotos especialmente, ele fez uma série que ele chamou de Trabalhos Autobiográficos com a Memória Alheia. E aí, nessa série, ele garimpou fotos antigas em feiras de antiguidade, de pessoas que ele nunca viu, obviamente, assim, que ele não conhecia, e recriou histórias para elas, pensando em separações, em casamentos, em amores, amores vividos, amores perdidos. Mas o que eu acho muito lindo é que, se vocês repararam, as pessoas estão sem os olhos, né? E toda a série dele, dessa coleção, as pessoas estão sem os olhos, porque ele fala, a defesa dele era de que ele ia mexer com memórias, e ele não conhecia as pessoas, ele ia inventar memórias para elas. Então, se os olhos são a janela da alma, e se os olhos capturam todo o universo exterior e traz para dentro da gente, então ele falou, bom, então eu vou tirar os olhos, porque assim eu não invado a história pessoal delas, eu posso criar à vontade. A ideia é bonita e essa série ficou muito divertida, assim. E é uma dica boa, se você gosta do tecido, fazer esse fundo de tecido e fazer essa integração aí, foto, papel e tecido. Passa a próxima, Natália. Eu amo essa, também é dele. E essa é uma foto que eu uso em várias ocasiões que eu vou oferecer experiência de bordado. Eu acho que essa frase é muito marcante. E eu adoro essa foto rasgada e essa continuidade aí, dessa fantasia de sereia, né? Que eu acho que ela sintetiza muito bem essa experiência do bordado na fotografia. Eu acho que é a busca do que está dentro de nós. Tem muito dentro de nós. Eu acho que quando a gente se atém um tempo olhando, se deixa levar por aquela memória, se deixa levar pelos objetos que estão na foto, que antes você não tinha reparado, se deixa levar pelo gesto, pela roupa que você estava usando naquele dia, ou que a pessoa estava usando naquele dia, a história daquela roupa, daquele gesto, daqueles objetos, eles vão levar para universos dentro de nós que nem a gente mesmo lembra, muitas vezes. Então, eu gosto muito dessa foto, acho ela muito simbólica, e adoro essa integração aí que ele fez, tecido e fotografia. Pode passar, por favor. Então, gente, e aí eu vou entrar com vocês em 3 partes que para mim são básicas do bordado. Até aqui a gente falou das inspirações, né? Estilos, identidades, formas de se mostrar. Agora eu queria falar de 3 itens que são importantes, que eu considero importantes quando a gente vai bordar na fotografia. Obrigada, Renata. Que bom. Eu costumo ver o bordado como um exercício simbólico. Se você olhar essa foto também é de uma artista que eu admiro muito, ela se chama Rankal, ela é norte-americana, o Instagram dela está aí entre parênteses, vale muito a pena vocês conhecerem, ela é incrível. E se você olha de cara nessa foto, para muita gente vai parecer estranho, vai parecer feia, você vai falar assim, nossa, mas o que ela fez com a foto? Ela tirou o rosto das pessoas, ela estragou a foto. Mas, na verdade, quando a gente está falando de símbolos ou de construção simbólica, eu acho que nessa foto tem um ponto que é muito bonito e que põe a gente para pensar para além da imagem. Ela bordou aí um dente de leão, né? Nas suas 2 fases. Eu não sei se vocês sabem, mas o dente-de-leão ele é uma flor que ela é o símbolo da transformação. O dente-de-leão, ela nasce amarelinha, assim, como você está vendo nessa pessoa sentada. Essa é a flor na primeira fase dela. Ela nasce amarelinha desse jeito, depois ela murcha, morre, seca mesmo.
os bichinhos até vêm, comem, roem. Depois que ela está praticamente apodrecida, ela reabre. E quando ela reabre nesse formato branquinho. É aí que chega a hora dela polinizar. É como se ela ressurgisse, na verdade. Então, ela estava morta, ela reabre, e é aí que o vento vai polinizar e nascer muitas outras coisas de dente de leão. Então, se você pensar nesse símbolo, você vai olhar para a foto de outro jeito. Você vai ver nela uma outra beleza. Então, a primeira defesa que eu queria fazer em relação a esses 3 elementos, que está ligado ao símbolo, é bordar na foto é muito mais do que você colorir o fundo ou do que você fazer florzinha no vestido. Tudo bem, você pode, eu não estou dizendo que não. O que eu estou querendo te propor é que você fique um tempo olhando e tentando encontrar o sentido que te chama ali naquela história, naquela memória. Eu não sei quem é esse casal da foto, eu não sei o quanto essa flor viva e esse dente de leão que vai ser polinizado tem a ver com esse casal, mas eu reconheço nele uma beleza enorme esse processo de ressignificar mesmo a cena da imagem, a ponto de não saber muito bem quem é mais velho, quem é mais jovem, quem é o homem, quem é a mulher. Você tem uma ideia, mas você não tem a certeza. Quem sabe mesmo é quem fez, né? Então, eu acho que nada impede que você vá bordar e você só faça o contorno, ou borde a flor do vaso, ou, ou simplesmente pense na estética. Nada impede. Mas o que eu estou querendo propor é que seja mais que isso. É que você se entregue mesmo para a narrativa que está posta ali. E crie símbolo, independente do que você vai ver no final. Independente de como vai ficar. Passa, Natália, por favor. Bom, essa é uma espanhola, Lorena Olmedo, e eu trouxe a Lorena, essas 2 fotos, para mostrar também esse exercício de interação com a imagem, de não se sobrepor à imagem, como ela brinca com símbolos, como ela usa o espaço da fotografia. A Lorena, ela sempre borda cartões postais antigos e fotos antigas. Ela tem uma série de carnaval lindíssima, que ela fez máscaras nas mulheres antigas, daqueles retratos bem antigos, assim, que eram comuns nas famílias espanholas, aqui também, né, mas que é uma tradição trazida principalmente pelos imigrantes aqui. E eu acho bonito isso, como ela dialoga com a foto sem tirar aquilo que já era da própria foto. Então, ela brinca com a imagem. Acho que o bordado na fotografia também te permite isso, você brincar com o que já está ali, com a cena que está dada ali. Pode passar, por favor. Isso. E aqui, eu selecionei essas 2, a da minha direita, né, não sei se para vocês é direita, né, mas esse céu meio Van Gogh também é da Rancal, e do lado é da Nathalie Corrico, que é uma mexicana. Elas têm esse hábito também de bordar paisagem, e o bordado de paisagem, ele é um aprendizado muito interessante do autoconhecimento. Essa é a minha experiência me levou para pensar isso, depois que eu fiz alguns exercícios de bordar paisagem, sabe? Porque eu fui tentar fazer um exercício parecido com esse céu aí da Rancal, esse céu meio Van Gogh. Eu sou apaixonada pelo céu, por fotos de céu, eu tenho uma coleção de fotos de céu, e um dia eu resolvi imprimir uma foto de céu minha, era um céu de chuva, ia chover, tava aquelas nuvens bem carregadas, azuis assim, eu imprimi aquela foto e falei, vou bordar. Gente, era um céu de chuva, não era um pôr do sol incrível, não era um amanhecer incrível, ou seja, ele só tinha azul. Mas quando eu quis buscar a textura daquela imagem, eu vou dizer para vocês que tinha 9 tons de azul na foto. Eu falei, caramba, eu nunca imaginei que pudesse ter tantos tons diferentes de azul num único olhar para o céu. Isso me fez levar para uma outra reflexão, que é pessoal mesmo, que é, poxa, quanto, quanto eu estou me deixando, de fato, olhar para o que a realidade está me mostrando.
o quanto eu estou no dia a dia, eu deixo de ver as camadas de realidade que a própria paisagem me mostra. Então, eu acho que o bordado da paisagem, assim, dessa busca de textura, é um exercício muito bonito de encontro com o seu próprio olhar, que é... Eu confesso a vocês que o meu olhar para o pôr do sol não foi mais o mesmo depois dessa experiência, porque eu passei a olhar o pôr do sol tentando identificar ali mais cores do que os meus olhos estavam vendo. E você precisa de muito tempo para isso, né? Você precisa de uma atenção diferenciada. E eu acho que o fazer manual, ele tem essa dádiva, né? A dádiva de você aprender e de você cuidar melhor da sua atenção. A atenção que está posta num objeto, numa tarefa, mas que ela depois pode se expandir para a vida, né? Eu acho que se tem uma maneira da gente aproveitar melhor esse processo de confinamento, porque antes a gente falava sempre que não tinha tempo, né? A gente, não tenho tempo de nada, eu não tenho tempo. Agora, muitas vezes a gente também tem essa sensação. A gente muitas vezes tem a sensação de que o dia passou e eu não fiz nada e, meu Deus, parecia que eu tinha tanto tempo e não tenho tempo nenhum. Mas, na verdade, o fato é que quando você olha esse tempo que foi forçado na nossa pausa, eu acho que a gente está abrindo uma outra contagem de tempo. Uma contagem de tempo que estava muito necessária para nós e que se a gente souber fazer com amor mesmo, com amor criativo, se a gente olhar para isso como um processo criativo, a gente vai ver um tempo interior, o tempo da alma nascendo, né? Nesse sentido, bordar a paisagem é mais do que um exercício de estética, muito mais, te garanto. É um exercício de autocentramento mesmo. Eu convido vocês a experimentarem. Bom, até aqui falamos então desses elementos, e essas três últimas slides, a gente falou do símbolo, a gente falou do diálogo com a imagem, e agora o exercício de bordar a paisagem. E para fechar essa apresentação, eu quero ainda que a gente olhe um pouquinho uns exercícios que eu vou propor. Pode passar, Natália. Eu fiquei super aflita com a história do online, né? Vocês sabem que a gente que faz essas oficinas, né? Nada se compara com a gente junto, claro, fazendo os furos, experimentando a fotografia, todo mundo junto ao mesmo tempo, nada se compara. Então, eu falei para a Natália que eu estava muito preocupada de como que a gente ia fazer isso acontecer. Aí eu quebrei a minha cabeça, mas aí eu achei essa sequência de fotos que talvez ajude um pouquinho a gente a preparar amanhã, o nosso dia de amanhã, que é como que eu recomendo que a gente trabalhe numa foto para bordar. Então, aqui nessa tela, tem 3 estágios da foto, dessa foto que eu escolhi, que era uma foto pequenininha, bem pequenininha, assim. Você pensa que as fotos bordadas são sempre grandes. Não, essa era 10 por 15, bem pequena, menor. Enfim, eu tinha essa foto, fiquei um tempo olhando para ela e me encantei com esse homem aí que estava no balanço, fora do chão. Falei, pô, quero fazer uma asa nele. O que eu vou fazer? Bom, primeira coisa que eu fiz foi furar a foto. Então, ali, nessa segunda foto, vocês estão vendo os furinhos dela. Para fazer essa asa aí, eu peguei uma folha de papel vegetal e botei em cima, desenhei em cima e depois furei no papel vegetal. Mas não é sempre que eu uso papel vegetal, não, tá? A maioria das vezes eu não uso, eu faço ela bem livre. Vocês viram, quem estava aí desde o começo ouviu falar que desenhar não é meu forte, eu não sei desenhar. Então, geralmente, eu trabalho com um abstrato simbólico mesmo, e simples. Mas esse daí eu pus no papel vegetal e desenhei essa asa. Então, vocês vão ver que tem 3 momentos. A foto, que é o momento em que eu fiquei olhando, escolhendo o que eu ia fazer, os furos da asa e o bordado da asa. E aí eu fui bordando. Repara que o bordado, ele não tem nada demais. Ele não tem uma perfeição do desenho. Eu fiz o contorno,
Depois que eu fiz o contorno, eu fortaleci aquele papel. Ele não vai rasgar mais. E aí eu venho preenchendo esses furos. Eu venho preenchendo num desenho de linhas ali para dar densidade naquela asa. Então, esse é um exemplo. Perceba que eu só pensei no homem. A menininha tá ali, ela tá isolada na foto. Eu não tinha olhado para ela ainda. Passa, por favor, Natália. Aí, quando eu terminei a asa, que é essa foto de cima, a primeira sensação que eu tive foi, caramba, mas a menininha foi apagada da foto. E essa menininha estava em interação com esse homem. Ela estava numa conversa com ele. Eu não posso apagar ela da foto. Eu vou ter que botar alguma coisa nela. E daí eu fiz a asa dela. Mas ela não era no plano inicial. No plano inicial, eu só olhei para ele. Só depois de ter furado e feito a asa dele, foi que eu vi que eu precisava tornar ela mais viva também para poder dialogar e essa imagem se compor numa narrativa única. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque bordar na fotografia é igual escrever um conto. Eu acho que, e com isso, essa é a minha última fala nesse momento. Bordar é como escrever um conto. Você tem um plano, você tem um projeto, você tem um personagem. E aí você começa. E aí você fura, e aí você começa a alinhavar e a costurar. E aí, a hora que você percebe, aquele texto foi embora para outro lugar que você não esperava. E aquela história que você queria contar, ela já está virando uma nova história. E a grande delícia do processo criativo do bordado na foto é justamente deixar que esse conto siga, que ele siga o seu curso, que ele possa ir contando essa história. Deixa a foto falar com você, deixa a foto dizer o que falta, se falta alguma coisa, e se vai ser preciso trazer alguma coisa para ela. A foto, ela tem isso, a memória vai ter isso, e a própria imagem que está ali vai te dar essa outra narrativa que vai se sobrepor àquela que se tinha criado antes. Então, nunca fura a foto inteira de uma vez, por mais que você tenha certeza do projeto que você queira abordar. Ah, não, eu vou fazer um jardim florido aqui nessa foto de viagem que eu fiz, porque esse dia estava lindo, estava um dia de sol maravilhoso, e aqui, se eu fizer um jardim aqui atrás de mim, vai ficar maravilhoso, tenho certeza, eu vou furar a foto toda e fazer um jardim. Olha, a minha dica é, fura um pouquinho, faz o jardim, comece o jardim, para e olha a sua foto, olha para ela, e veja, opa, é isso mesmo? Vou nesse caminho? Ou será que aqui, agora eu descobri que eu quero fazer uma borboleta aqui em cima? Bom, de repente pode ser que mude, né? Então não tenha pressa. Eu acho que isso é a regra de todo fazer manual, né? A gente não tem pressa no fazer manual. Fazer manual, ele é o tempo dele mesmo. É o tempo do fazer. É o tempo das mãos. É o tempo do processo de encontro consigo mesmo. Então não queira apressar de ver ela pronta. Vai devagar. Vai furando, vai costurando, deixa as memórias virem falando com você e vai dando esse desenho conforme ela for nascendo. Acho que é isso. Ainda para vocês terem uma ideia dessa história de texto, né, de escrita de si, eu fiquei tão casquetada com essa ideia da escrita de si, porque quando eu comecei a abordar na fotografia, me impressionava muito era essa sensação que eu tinha no processo. Primeiro, de me acalmar internamente, de retomar meu eixo. Geralmente eu ia abordar na foto quando eu estava muito nervosa, quando eu estava com algum problema difícil de resolver, eu parava tudo e ia abordar na foto. E eu percebia que eu recobrava o meu sentido, minha calma, mas além de recobrar minha calma e meu sentido, muitas outras narrativas vinham por dentro de mim. E aí eu fui procurar no dicionário de símbolos, eu fui procurar nas pesquisas de história,
E eu encontrei, e uma coisa me intrigava, que era a palavra texto e têxtil serem tão parecidas, né? Texto e têxtil. E aí eu descobri que não é por acaso que elas são tão parecidas. Elas têm a mesma raiz. Têxtil, o tecer, ele é também uma escrita. Tem povos antigos, povos tradicionais, por exemplo, tem o povo Dogon, que vive no Mali, na África, que as roupas deles são parte da identidade do que eles estão pensando, né? O povo da Guatemala também. A gente vê aquelas roupas todas coloridas e a gente não entende, né? A gente acha que é pura estética, mas nada é por acaso. Cada região do altiplano da Guatemala tem a sua própria cor, seu próprio desenho no tecido, que está relacionado com a sua própria história. Então, o têxtil, o tecer, que é você gerar a urdidura, que é essa linha vertical, e a trama, que é essa linha horizontal aqui, ela nada mais é do que a intersecção do tempo e do espaço nosso, né? É a nossa existência. Então, o fato da gente costurar não deixa de ser uma costura de si mesmo. Isso vale para o tecido, isso vale para a lã, isso vale para a fiação, isso vale também para a fotografia. É isso, eu acho que era isso que eu queria falar, assim, é estranho falar aqui meio sozinho, assim, falar com a câmera, por isso eu queria saber de vocês, o que vocês têm para me perguntar ou falar. Boa, já temos uma pergunta da Lara. Lara, então, eu recomendo papel fotográfico, tá? Não impressão de gráfica de xerox, não. De impressão de papel fotográfico mesmo, de loja de fotografia. De preferência fosco, mas porque aquela película fininha que tem no papel brilhante, algumas vezes ela não cede tão bem na hora de furar, mas também porque o brilho, às vezes, pode não fazer uma interação legal com o bordado, mas nada impede. Essa foto que você está vendo aí na tela, por exemplo, ela é papel brilhante, e um papel bem antigo, então bem mais molinho também. O que vai acontecer se ela for um papel mais molinho, eu acabei de comprar para mim uma impressora de fotografia. Eu acabei de comprar, chegou essa semana. E o papel fotográfico da impressora caseira, ele é um pouco mais molinho. Está sendo um desafio para o meu aprendizado, porque ele demanda mais cautela na hora de furar. Por isso que eu também recomendo o papel fotográfico tradicional, tá? Mas você experimenta. Se só der para fazer, porque sei lá como estão os comércios todos fechados, né? Se não der, pode bordar imprimir na gráfica. Mas aí tem que ter bastante cautela para furar. Bom, obrigada, Adriana. Eu queria também falar, por exemplo, da agulha e das linhas, né? O que mais a gente usa para bordar foto são as linhas de meada, né? Aquelas que são 6 fios conjuntos, que a gente desmembra, e ela é formada de 6 fios, e aí você pode usar 1, 2, 3, até 6. Difícil a gente usar 6 fios, porque ela vai ficar grosseira, a menos que seja a sua intenção mesmo, que fique com esse tom grosseiro, porque às vezes tem foto que é mais forte, ela é mais intensa. Tem uma artista mexicana, que eu não trouxe ela aqui porque não dava tempo, mas é a Vitória Vilassana, ela imprime fotos gigantes, ela é uma artista incrível, ela imprime fotos gigantes, ela borda com lã mesmo, lã grossa. Então, depende do estilo que você quer dar. Mas, no geral, para começar, quando você for fazer o seu primeiro bordado, a minha sugestão, seja foto 10x15, que é tamanho padrão, para você poder ver esse processo caminhar para o final, você poder ver esse projeto pronto primeiro, para você não se desanimar se você pegar uma foto muito grande, talvez você desanime com o tempo que ele vai levar. Então, 10x15, papel fotográfico e agulha de costura de mão, número 7. Número 7 é a perfeita. Você tem gente que fura com a 7, borda com a 8, que é um pouquinho mais fina, mas você pode fazer tudo com a 7. Pode bordar também com o alfinete, principalmente aquele que tem uma bolinha na ponta, ele é muito útil,
porque aquele de bolinha na ponta, você não machuca os dedos de ficar furando no papel. Então, você faz o furo com alfinete e borda com agulha 7. Outra dica boa para a ideia de perspectiva, por exemplo. Perspectiva, se você quer que a foto pareça que ela foi para o fundo, assim, você começou no primeiro plano e você quer que essa foto vá para o fundo. Você pode ou começar com mais fios, mais perto, mais para baixo, na parte de baixo da foto, fazer, sei lá, 3 fios, depois do meio você vai pôr 2 fios e lá para cima você vai pôr 1 fio. Isso vai dar uma ideia de perspectiva, ela vai ficando cada vez mais fina. Outro jeito de dar perspectiva é cor. Começar com um tom mais forte e ir suavizando o tom. Também é outra possibilidade. Acho que a linha de meada ela é muito legal, porque ela te dá muitas possibilidades. Você pode misturar fio, né? Misturar cor, fazer degradê no próprio fio. Mas eu gosto muito da perlê também. A perlê é aquela linha de novelo, né? Que é a mais usada aí para o bordado de tecido, principalmente, né? A linha perlê, para alguns momentos, eu acho ela muito, muito legal. Tudo depende da marca que você quer deixar na foto, assim, do que você está querendo com aquele momento. Você quer que seja marcante, cabe uma marca profunda, por exemplo, olha essa foto que está aí na tela, essa pequenininha, ela era 8x10. Se eu fizesse uma linha perlê nessa asa, poxa, eu ia detonar, né? Eu não ia nem aparecer a asa, ia ficar um emaranhado de linha, porque ia ser muito grossa, ela ia saltar muito, ela ia aparecer demais. Você tem que ter essa sutileza aí, de identificar essa delicadeza, mas é testando, né? É testando, é fazendo mesmo, não tem outro jeito. E mais quer me perguntar? Eu aqui não vejo os comentários e as perguntas, mas queria muito saber mais. Assim. Natália, obrigada, Maria. Obrigada. Cadê as bordadeiras de quinta? Elas estão aí? Eu vi. Ah, que legal, que bom. Que bom. Tem alguma imagem que vocês gostariam de rever? Algo que vocês gostariam que eu falasse mais? Natália, você acha que eu resumi muito? Não, eu acho que foi ótimo. Eu, como parceira das bordadeiras de quinta mesmo, já fui anotando aqui agulha 7, a Elisângela aqui, ó. Também bordadeira de quinta. Oi, Elisângela! Tem mais algumas aqui, a Luana, a Rosa. Que Então aqui eles estão bom! acompanhando. Olha, me aguarde, que eu ainda vou baixar aí uma tarde dessa, viu, gente? Espera acabar esse hecatombe que eu vou baixar aí. E Olha, eu acho que você podia reforçar qual material para a oficina de amanhã, né? Que amanhã vai isso, ser a prática, né? isso. Amanhã vai ser a prática. Eu preciso deixar claro uma coisa muito importante, que são as limitações dessa prática, né? Assim, eu preciso ser muito honesta. Eu acho que se você nunca bordou, dá para você fazer essa oficina, porque o ponto atrás, ele é um ponto extremamente intuitivo. As bordadeiras de quinta estão aí para não me deixar mentir. Ele é um ponto que facilita muito a nossa vida e com ele se faz muita coisa. Mas o meu objetivo amanhã é a gente fazer uma roda de conversa menor, pequena, pouquíssimas pessoas, para que a gente possa se ouvir. Eu quero ouvir as memórias, eu quero ouvir a escolha da foto, eu quero que a gente consiga trabalhar um pouco nos projetos individuais e a gente consiga criar projetos para esse bordado,
para vocês continuarem fazendo depois, porque a gente não vai acabar ele amanhã, né? Sim, o meu Instagram, eu vou fazer o seguinte, Natália, você vai colocando na tela, por favor, depois você volta, você pode, deixa eu só passar o último slide, que é para finalizar, e aí você pode ir colocando os Instagrams todos dos artistas que eu fui mostrando, tá? O meu é Bia Bordeaux, tá? Para finalizar essa conversa, então, antes, amanhã, pessoal. Então, de hoje para amanhã, quem for voltar, escolhe a foto que quer fazer esse projeto. A gente vai se ouvir, conversar um pouco, pensa um pouco nas cores. Vamos fazer esse pré-projeto, esse pré-preparo. Aí a gente vai se ouvir, contar um pouco as histórias das fotos, ouvir umas às outras, uns aos outros, e tentar pensar em projetos que valorizem essa foto para o bordado dela, tá? Se for necessário, se a gente conseguir adaptar esse momento para poder furar ali a foto e fazer esses pontinhos, a gente faz. A gente vai tentar fazer isso. Eu não posso prometer ensinar o ponto, né? Por isso que eu estou dizendo que a ideia principal é ouvir as narrativas e pensar esse projeto, que, na minha opinião, é a parte mais legal. Assim. Depois, o fazer, ele vai ganhando essa densidade aí na sua individualidade. O que eu queria, nesse momento também, é finalizar esse nosso encontro com uma frase desse livro que eu li recentemente e que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente falou sobre memória e sobre bordado na fotografia, que é quando você vai escolher uma foto, ela é um fato. A foto, ela é um fato em si, né? Então, dado um fato, um homem, um livro, um quadro, uma paisagem, um erro, uma dor, levá-lo pelo caminho mais curto à plenitude do seu significado. Há dentro de toda coisa a indicação de uma possível plenitude. Uma alma aberta e nobre sentirá a ambição de aperfeiçoá-la, de auxiliá-la para que alcance essa plenitude. Isso é amor, o amor da perfeição do amado. Eu acho lindo isso, porque eu acho que é quando você destaca uma memória da sua vida, da sua história, da sua narrativa de vida, e bota essa costura sobre ela, você está trazendo a plenitude do significado dela. Não importa se é uma alegria, se é uma tristeza, se é uma saudade, se é uma paixão, se é um carinho, ou se é um fato. Mas é a plenitude do significado dela que você vai trazer à tona. Eu acho que é isso que eu queria dizer hoje para vocês. Amanhã a gente vai se encontrar num grupo menor e vamos nos ouvir e pensar um pouco, não mais nessas referências todas aqui, mas vamos trabalhar naquilo que vocês têm para me contar de vocês mesmos. Combinado? Renata, foi um prazer. Nesse papel para foto que nós... Pode. Então, esse é um caso. Ele é mais molinho. Ele é bem mais molinho. Você vai imprimir nele, Elisângela, porque ele é o que tem nesse momento, que é o que está possível, mas você já sabe que ele vai exigir cautela, porque senão ele vai amassar, ele amassa bastante. Se você reparar nessa foto aqui, essa foto que está na tela, foi a segunda foto que eu bordei na vida. Olha como ela é amassada na lateral. Eu gosto dessa foto, mas eu gosto por tudo isso, inclusive pelos amassados, porque ela faz parte da minha história, assim. Eu bordei essa foto num momento em que eu estava fazendo uma terapia corporal e eu estava num processo de reorganização de toda a minha estrutura corporal, da minha coluna, e eu queria registrar isso de algum momento, e eu bordei essa foto aí com essa coluna florida dentro desse processo. Mas ela amassou tanto que nunca saíram essas marcas que você está vendo aí na lateral. Então tem que tomar cuidado. Hoje eu já amasso bem menos, mas tudo é história, né? Tudo é história que fica depois, tudo é memória. A gente
tudo vale a pena. Que bom que vocês gostaram. Olha, foi um prazer, porque apesar de eu estar falando com a câmera, eu sei que eu não estou sozinha, sei que vocês estavam aí, e eu espero que tudo isso passe, a gente se encontre, mas que desse processo fique, principalmente, o nosso tempo interior. Fique, principalmente, a importância que a gente está encontrando em estar com a gente mesmo. Eu acho que isso é um aprendizado desse momento difícil, né? E que ele venha pelo fazer manual, que ele venha por estar em casa com a família, por esses tempos desafiadores de se reinventar no trabalho, mas que a gente aprenda, né? Que tem um tempo que não é o tempo ditado pelo mundo aí fora. Tem um tempo que é ditado pelo meu processo de amadurecimento. Esse eu também tenho que respeitar. Por mais que o mundo lá fora peça que eu tenha uma outra contagem de tempo no dia a dia. Então é isso. Que o fazer manual nos acompanhe, né, pessoal? Bordado, a agulha, a linha, o pão, o alimento. E é isso. E vamos embora. Muito obrigada por tudo. Natália? Não estou te ouvindo. Agora sim. Obrigada, viu, Bia? Eu, como bordadeira, fiquei muito emocionada em muitos momentos aí da sua fala. E acredito que quem está aqui pelos comentários também. E amanhã, né, a oficina vai ser pelo Google Meet, porque, igual a Bia falou, ela precisa estar dando uma olhada nas fotos. E a gente disponibiliza o link de acesso aqui pela página. Uma coisa que eu acho que é legal amanhã, se vocês puderem, quem vier e trouxer a foto, deixa a foto no computador, porque é muito mais fácil de ver a foto na tela do que ver na sua mão, né? Então você vai ter aquela que está na sua mão, você vai ter ela impressa, mas deixa o arquivo fácil para você compartilhar a tela com a gente, para a gente poder ver bem, certo? Obrigada a você, Elisângela. Natália, como a gente vê os comentários? Depois você pode ir lá no Facebook e ver. Tá bom, então, combinado. Gente, muito obrigada, a gente se vê amanhã. Obrigada, Natália. Eu que agradeço. Até amanhã.